Entra ciclo e sai ciclo, e eu vejo pessoas perdendo oportunidades de ouro na Bolsa Brasileira. O nosso mercado é extremamente ineficiente e apresenta oportunidades absurdas para aqueles que sabem como procurar. O que mais me chama a atenção é que não precisa ser nenhum gênio como Warren Buffett para poder extrair boas oportunidades e conseguir excelentes rendimentos acima da média com o nosso mercado. E tem um detalhe: esse é um dos melhores momentos para se investir em renda variável no Brasil. Afinal de contas, desde 2020 nós não vimos uma oportunidade como essas, e sabe-se lá quando é que nós teremos outra. Então, o meu conselho para você é: comece a investir agora. Fim. É claro que o vídeo ainda não acabou. E pode ter certeza que eu não vou te deixar na mão. Tem muito conteúdo bacana ainda que você pode utilizar em qualquer momento que você estiver vendo esse conteúdo. Eu sou o Marcos e você está no Mapa dos Dividendos. E hoje o destino é a sua possibilidade de mudar de vida. Antes de mais nada, um indicador importante para você. O índice de rendimento da Universidade de Massachusetts indica que pessoas que se inscrevem no canal e dão um like têm até 200% a mais de rendimentos ao longo de 10 anos. Brincadeiras à parte, bora pro conteúdo. Que a renda variável atualmente no Brasil não está apresentando valores muito legais, isso não é segredo para ninguém. E tem muita gente que prefere a renda fixa. Afinal de contas, se a Selic sobe, os rendimentos da renda fixa também sobem. Tem ainda o agravante de que nós estamos às vésperas da próxima reunião do Copom. E se a Selic subir mais um pouco, muito provavelmente isso vai impactar de forma negativa a renda variável. Tá vendo, Marcos? Se vai cair ainda mais a renda variável, é hora da gente investir na renda fixa. Significa que é hora de desistir da renda variável? Definitivamente? Não. Tem uma frase que é geralmente atribuída ao Warren Buffett, mas na verdade ela é bem mais antiga do que isso. Você já deve ter escutado, principalmente se você acompanha conteúdos de investimentos. Venda ao som dos violinos e compre ao som dos canhões. Sabe o que eu consigo escutar nesse exato momento? Mas eu não pretendo enrolar para te mostrar o que a gente tem perdido nos últimos anos quando a gente não considera o investimento na renda variável. Aqui a gente tem uma comparação da renda fixa, traduzida aqui pelo CDI, com a renda variável. Eu coloquei essa comparação entre o CDI, o índice Bovespa e o IFIX. A gente pode ver aqui que ao longo do tempo, mesmo com aquelas variações em um curto período, ao longo do tempo, a renda variável tem um rendimento muito maior do que a renda fixa. Você deve estar se perguntando então, se a renda fixa rende menos do que a renda variável, o ideal então é que a gente invista só em renda variável? Não. O ideal é que nós tenhamos sim uma carteira com variabilidade, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Ações e fundos imobiliários podem fazer com que o nosso patrimônio cresça exponencialmente quanto maior for o período de investimentos. Para a gente reduzir ainda mais o risco que a gente corre na renda variável, o ideal é que a gente efetue uma grande diversificação. Existe inclusive um estudo que fala a respeito do número máximo de ações e fundos imobiliários que a gente deveria investir para reduzir o risco sistemático do investimento na renda variável. Esse artigo aqui de 2017 fala principalmente sobre a quantidade ótima de fundos imobiliários que nós deveríamos ter na nossa carteira para reduzir o risco sistemático de diversificação. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre ele, mas ele tem alguns pontos importantes para a gente avaliar aqui. Segundo a literatura, dá para a gente verificar que o potencial de diversificação dos fundos imobiliários é superior ao das ações. Veja o detalhe aqui: uma carteira composta por fundos imobiliários e ações apresenta redução adicional de 15% de risco. Isso quer dizer que a diversificação entre tipos de ativos diferentes pode acrescentar um ganho na sua carteira, na sua rentabilidade, quando você compara com carteiras só com fundos imobiliários ou só com ações. O ponto principal aqui é: se nós tivermos uma boa diversificação e escolha de ativos adequados, nós temos a possibilidade de um retorno muito grande na renda variável. E quando nós avaliamos o histórico do Ibovespa e do IFIX, pessoas que adquiriram ações ou fundos imobiliários nesses momentos de queda
queda tiveram valorizações muito grandes ao longo do tempo. É bom lembrar que rendimentos passados não asseguram rendimentos futuros, mas para aqueles que têm a perspectiva de investir a longo prazo para construir uma carteira previdenciária, a renda variável tem um potencial enorme para trazer rendimentos ainda maiores do que na renda fixa. Lembre-se sempre que, para que a gente tenha a melhor rentabilidade, o ideal é iniciar fazendo o seu planejamento. Definir quais são os objetivos de médio, longo prazo, curto prazo, porque para cada um desses objetivos existe um tipo de investimento adequado. Renda variável não é para o mês que vem nem para o ano que vem. Fechou? Se o vídeo até aqui não merece o seu like nem inscrição, então eu vou te dar 6 motivos para você fazer isso agora e sentar a mão nesses botões. Vamos então para a lista de 3 fundos imobiliários e 3 ações que eu acredito que são, nesse momento, oportunidades muito boas para aproveitar nesse momento de insegurança do mercado. Eu vou falar alguns motivos que me fizeram escolher esses ativos, mas por favor, isso não é diquinha, tá bom? Vamos começar então pelas ações. E claro, a primeira delas não poderia deixar de ser a Taezinha, setor perene, todo mundo gosta, paga bons dividendos e atualmente está em um preço de R$ 34,07. Tem um PL de 7,04 e um dividend yield de 8,43%. Os motivos que me fazem escolher essa ação nesse momento são principalmente o preço justo pelo método de Graham, e como a gente está pensando também em carteira previdenciária, o ideal é avaliar a ação segundo o método do preço-teto do Décio-Bazin. O valor de R$ 63,39 está bem acima do preço atual. É uma boa opção pensando em dividendos. A segunda ação, claro, Banco do Brasil. Quem não gosta dos altos rendimentos do setor bancário? Tem gente que não gosta do Banco do Brasil porque é uma empresa estatal. A cotação atual de R$ 27,88 tem um PL de 6,06 e um dividend yield de 9,34% ao ano. Quando a gente olha lá no preço justo calculado pelo método de Benjamin Graham, nós temos um valor de R$ 56,95. Quando comparado com o preço atual da ação, a gente vê que tem um potencial de valorização absurdo. E pensando em dividendos, o preço teto de R$ 30,71 dá uma certa margem para a gente conseguir um dividendo bacana ao longo do tempo. E a terceira ação também no setor de utilidades públicas. Abaixo de R$ 5,50, eu acredito que a Sanepar tenha um bom potencial, porque nós estamos pensando nessa ação para valorização. O PL atual é de 5,15 e o dividend yield de 5,77. Quando calculado o preço justo pelo método de Benjamin Graham, a gente vê que também tem um potencial de valorização muito grande. Vamos então agora para os fundos imobiliários. O brasileiro adora a possibilidade de rendimentos frequentes, dividendos todo mês. Em tempos de taxa Selic nas alturas, nós temos oportunidades muito boas comprando fundos imobiliários de tijolos. A primeira opção que eu trago aqui é o HGLG. A cotação atual é de R$ 151,09. Nós temos o fundo imobiliário descontado. O PVP atual é de 0,93. Significa que se nós estivéssemos comprando o equivalente a R$ 1 milhão, nós estaríamos pagando 930 mil. Na lista de imóveis, a gente consegue ver que existe uma variedade muito grande no portfólio do HGLG. Isso traz uma segurança em relação à inadimplência e vacância. Qualquer inquilino que saia não representa uma porcentagem muito grande no portfólio. Dessa forma, os rendimentos não são impactados de maneira negativa. O segundo fundo imobiliário é o GARI 11, também do setor de logística. A cotação atual é de 8,34 e nós temos um PVP ainda mais descontado, no valor de 0,9. Em termos de número de imóveis, a gente tem uma lista bem grande também, contando com imóveis em vários locais do Brasil. Isso também reduz a nossa questão em relação ao perigo de vacância ou inadimplência. Por último, o KNRI, também um fundo de tijolo no setor de logística e prédios comerciais.
reais. A cotação atual é de R$ 135,70, com um PVP ainda mais descontado do que o anterior, no valor de 0,84. Na lista de imóveis a gente consegue ver que o KNRI possui sim uma grande quantidade de imóveis e que a concentração é basicamente estado de São Paulo, mas tendo também algumas unidades no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você prestou bem atenção às opções que nós temos nesse momento em oportunidade são no setor de fundos imobiliários de tijolos, principalmente no setor logístico. Mas para você que ficou até aqui, eu tenho uma surpresinha. Para quem gosta de fundos baratinhos, abaixo de R$ 10, nós temos aqui uma opção de fundo de papel, atrelado a certificados de recebíveis imobiliários e também outros fundos. Isso daqui é um detalhe importante, tá? Significa que este fundo imobiliário também investe em outros fundos imobiliários. O PVP de 0,96 indica que o fundo está descontado. Talvez seja uma boa hora para comprar algumas unidades. Para que nós tenhamos tradição de investimentos e, consequentemente, um mercado fortalecido, é imprescindível que as pessoas participem desse processo. Afinal de contas, a economia só gira com pessoas trabalhando. Por isso eu vou repetir o que um monte de gente em canais de investimento costuma falar para ver se eu consigo convencer o máximo de pessoas possíveis para começarem a investir. É nos momentos de crise que surgem oportunidades. Tudo vai ser oportunidade em momento de crise? Não. Vai ser preciso saber distinguir quais são as ciladas ou problemas para que a gente não acabe perdendo dinheiro. Para isso é preciso conhecimento, e conhecimento só vem com estudo. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para tentar ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Ao longo desse vídeo eu falei com vocês sobre preço justo e preço teto. Eu gravei um outro vídeo falando exatamente sobre esse assunto. Saber definir exatamente o quanto você deseja de rentabilidade vai ajudar drasticamente no seu rendimento ao longo do tempo. Dá uma olhada aqui no card e me fala lá no vídeo se tem algum conteúdo que você gostaria de aprender e faltou por lá. Eu sei que economicamente o nosso país já apresenta problemas há algum tempo, só que o nosso povo tem um ponto forte: resiliência. Se a gente usar essa resiliência com conhecimento, ninguém mais para a gente. Fica com Deus e até a próxima.